Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado. O Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus na cruz, nós te agradecemos, Senhor. Nós todos recebemos a salvação através da imensa graça do Senhor Deus para podermos viver no reino do Senhor. Nós agradecemos por essa imensa graça de podermos entrar no seu reino. Que o Senhor permita para que o restante das nossas vidas possamos viver para o Senhor, sendo conduzidos em verdade, para que possamos viver somente para a glória e a vontade do Senhor Deus. Senhor Deus, nós realmente te agradecemos. Pelo sangue precioso do Senhor, nós fomos remidos. Estamos diante do Senhor Deus para louvarmos a sua graça, aprendendo a sua palavra. Agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que possamos estar dentro desse seu rebanho santo. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor possa sustentar através da mão de misericórdia. Para que através da sua graça, do seu poder, que o Senhor Deus possa nos aperfeiçoar. Para que o restante das nossas vidas possamos viver para a sua glória, para a sua condução. Que o Senhor Deus permita para que possamos ouvir a sua palavra e não esquecer, mas sim que nós possamos aplicar em nossas vivências. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que no meio da dificuldade estão guardando o Evangelho para pregarem a sua palavra. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um desses irmãos e irmãs, que possa permitir a graça necessária para cada um, para que nesse último tempo possam suportar toda a sua grande missão e a sua vontade. Que assim nós possamos viver para darmos glórias ao nosso Deus. Senhor, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer nesse presente momento também, a sua santa vontade, a sua palavra, que o Senhor Deus permita para que nós possamos saber e compreender cada momento mais. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 이겠습니다.
Agradeço ao coral. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Salmos 1. Salmos 1. Primeiro Salmos. A partir do versículo 1 ao 6, vamos ler todos juntos devagar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, centrado na palavra de Salmos 1, nós estamos continuamente aprendendo sobre a palavra de Salmos, continuamente. Então, dentre as palavras que nós lemos hoje, a palavra de Salmos 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a lei que aparece aqui então, são os 10 mandamentos que aparecem como a representação geral da lei do Senhor Deus, mas não é isso que o Senhor quer dizer. Ele, neste versículo, ele se refere a toda a palavra da Bíblia. E é por isso que o bem-aventurado é aquele que recebeu a salvação, aquele que agrada ao Senhor Deus, aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele tem prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. O que vocês acham? Será que nós realmente amamos? Será que nós realmente esperamos a palavra do Senhor Deus? Será que realmente temos prazer? Devemos pensar nisso. Todas as coisas deste mundo, todas as coisas carnais, não podem ser maiores do que a lei do Senhor Deus. Eu preciso ver se eu tenho mais prazer nessas coisas do que na lei de Deus. Porque se assim não o for, assim como a palavra que está em Salmos e várias outras palavras, nós sabemos que isso não é algo normal. E é por isso que nós temos prazer na palavra do Senhor Deus, significa que nós alegramos ao Senhor, agradamos ao Senhor. Estamos perto da palavra significa estar perto de Deus. Você estar longe da palavra significa estar longe do Senhor Deus. Como em João capítulo 1, versículo 1 disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então por que diz que o Senhor era o verbo? Então o Senhor Deus, que é invisível, ele não é visível, mas nós podemos ouvir esta palavra. Quer dizer que ele se manifesta de diversas maneiras para nós. E é por isso nós nos alegramos na palavra, significa alegrar ao Senhor. Estar perto do Senhor Deus significa estar perto da palavra. Estar longe da palavra também significa estar longe do Senhor Deus.
Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: Cheguei-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, quando nós nos esforçamos para estar perto do Senhor Deus, o Senhor Deus se aproxima deste homem. Assim como na palavra de Salmos 73. Salmo 73, versículo 24 disse: Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. O que isso significa? Que o Senhor Deus ele vai me permitir não somente a glória do reino dos céus, mas a carnal também. Claro que ainda existem famílias que não receberam a salvação. Essas nossas famílias também poderão receber a salvação. Nós podemos dizer que esta é a maior bênção do Senhor Deus. Então vamos procurar essa palavra. Salmos 73. Palavra de Salmos 73. Salmos 73, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Então, guiar-me-ás com o teu conselho. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, através da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Nós compreendemos a graça do Senhor. O nosso espírito recebe a salvação. E é por isso que depois de recebermos a salvação, nós vivemos seguindo o caminho do Senhor Deus. Esta é a nossa vida de fé. Disse que através do seu conselho guiar-me-ás, e ele me receberás em glória. Isso significa que nós recebemos a salvação através da palavra de Deus, recebemos a condução do Senhor Deus através da sua palavra. E é por isso logo nós iremos entrar na glória do Senhor Deus. Isso significa que o homem que foi criado através da imagem de Deus recebeu o amor do Senhor, recebeu a vida do Senhor. Sendo considerados filhos do Senhor Deus, para poder entrar na glória de Deus, esse é o objetivo de Deus. E é por isso que enquanto nós vivemos neste mundo, nós recebemos a salvação através da palavra, recebemos a condução através da palavra. E futuramente o Senhor irá me receber em glória. Então, no tempo passado, já preguei dessa maneira. Através da palavra, o Senhor, Ele nos conduz. Através da palavra, Ele está cuidando de nós. E é por isso que a palavra do Senhor se torna lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Então, se não tivermos luz na noite escura, é impossível encontrar o caminho, é impossível caminhar. Então, neste mundo tão escuro, que existe caos e desordem, se nós não tivermos a palavra de Deus, como é que nós podemos viver corretamente a vida de fé? Por isso que em Salmos 119, versículo 135, versículo 133, perdão, disse: Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, quando nós vivemos seguindo a palavra do Senhor Deus, nenhum pecado pode governar sobre nós. Nós não iremos mais pecar. E é por isso que nós recebemos a salvação através da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nosso coração em vivência todo momento é renovado.
Quer dizer que através da palavra do Senhor Deus, até podemos entrar no reino de Deus, somos conduzidos. Uma pessoa que recebe a condução através da palavra é aquele que pode entrar na glória de Deus. Então, agora, através da palavra, ele nos conduz. E futuramente, ele irá me receber em glória. Então, pensem bem sobre essa palavra. Então, uma pessoa que pode entrar na glória de Deus não somente recebeu a salvação, mas vive conforme o ensinamento da palavra. Através do ensinamento do Senhor, Ele irá conduzir o meu caminho. Então, frequentando a igreja, existem ainda muitas pessoas que não receberam a salvação. E também dentre as pessoas que dizem que receberam a salvação, são poucos aqueles que realmente receberam a salvação. Então, se essa pessoa realmente recebeu a salvação, será que essa pessoa é realmente um cristão verdadeiro? Será que ao ver do Senhor Deus, é uma pessoa bem-aventurada? Então, isso nós somente podemos saber quando essa pessoa recebe a condução através da palavra do Senhor Deus, se alegra na palavra do Senhor, se alegra na palavra de Deus, realmente medita de dia e de noite. Então, o Senhor, Ele permite para que nós possamos ler, meditar a palavra e obedecer a palavra do Senhor Deus. E isso precisa se tornar o objetivo da minha vida. Então, nós, após recebermos a salvação, nós lemos a palavra do Senhor Deus, lemos, ouvimos, compreendemos, obedecemos e seguimos a essa palavra. Essa é a verdadeira vida de fé. Então, se nós olharmos em Filipenses, capítulo 2, então já disse para iluminar o caminho da minha vida, para que no dia do Senhor eu tenha algo para me gloriar diante do Senhor Deus. Então, quando o apóstolo Paulo foi para Filipenses, ele pregou o evangelho às pessoas que ali estavam e eles receberam a salvação. Então, se olharmos em capítulo 2, versículo 16, aparece que ele, enquanto pregava a palavra em Filipenses, então primeiro ele foi para a igreja, para o local de Tiatira, onde havia Lídia, a mulher que fazia negócios com púrpura, ela recebeu a salvação. E ela os recebeu a Paulo e todos os seus seguidores para irem para a sua casa. Então, Paulo e Silas. E também, se nós olharmos Lucas, que escreveu a palavra do Novo Testamento, e várias outras pessoas. Então, ela trouxe várias pessoas para lá, recebeu-os na casa. Isso significa aceitá-los, servi-los. Então, após receber a salvação, ela abriu a sua família, a casa de sua família. Então, desde o momento da família de Lídia, então ali iniciou a igreja de Filipenses. Então, o Senhor ele já disse para, realmente, através da palavra do Senhor, ele ilumina o nosso caminho. Nesse momento, Paulo ele enviou essa carta de Filipenses capítulo 2 quando ele estava aprisionado. Então, essa palavra da vida que ilumina o caminho. Então, a palavra da graça do Senhor. Então, através dessa palavra que está iluminando o nosso caminho. Isso significa que nós lemos, compreendemos. Então, isso significa nós aplicamos em nosso dia a dia. Quer dizer que é para nós não andarmos em caminho vão, para que, retendo a palavra da vida, para que no dia do Senhor possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, naquele tempo,
Apóstolo Paulo foi aprisionado, foi torturado pelos judeus e ele quase morreu. Enquanto ele pregava o evangelho, ele passou por diversos sofrimentos e dificuldades. Então, mas uma pessoa que diz que recebeu a salvação, se ele não consegue viver conforme a palavra do Senhor Deus, pode ser que seja em vão o seu esforço. Então, realmente, mantendo essa palavra, retendo a palavra da vida, significa viver conforme a palavra do Senhor Deus. Nessa noite escura, quando você acende a luz, por que nós acendemos a luz? Para podermos ir no caminho certo. Para podermos fazer o dever que nós temos para fazer. Porque de noite, no escuro, nada podemos fazer. Então, um cristão que vive a vida de fé, ele precisa reter a palavra. Isso significa iluminar a palavra, ter a palavra em seu coração. Então, para que não seja em vão o meu esforço, o meu trabalho, para que eu tenha algo para gloriar-me no dia do Senhor. E isso não é somente para o apóstolo Paulo, mas nós, cristãos que recebemos a salvação. Nós vivemos esforçadamente diante do Senhor Deus, mas se nós não vivemos conforme a palavra do Senhor Deus de forma adequada, pode ser que todo o nosso esforço seja em vão. E se o esforço é em vão, na vinda do Senhor nós iremos ser julgados conforme a vontade do Senhor Deus e a sua palavra. E naquele tempo, se todo o esforço for em vão, nada teremos para receber de glórias do Senhor Deus. Então, para que eu não tenha corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, realmente, para que nós possamos receber essa glória, o prêmio, o galadão, é por isso que nós corremos por ela. O apóstolo Paulo já disse que é o mesmo que a vida de fé, como se fosse uma corrida. Então, quem está participando da corrida, ele corre por conta de a chegada, não é? Mesmo que seja difícil, mesmo que as pernas estejam doendo, mesmo que ele esteja sem fôlego, sem ar, difícil correr ali. Você precisa correr para alcançar a linha de chegada. Da mesma maneira, se nós não vivemos conforme a palavra do Senhor Deus, pode ser que o nosso esforço seja em vão. Então nós precisamos, retendo a palavra da vida. Então a nossa igreja, em inglês, é Life Word Mission, não é? Então isso significa palavra, palavra da vida. Missão, palavra da vida. E esta palavra eu vi em Filipenses capítulo 2, versículo 16, e é por isso que entrou esse nome. E eu pensei, nossa, a palavra da vida. O que é retendo a palavra da vida? O que é clarear? O que é iluminando a palavra da vida? E é pregando essa palavra. E é por isso, meditando de dia e de noite, seja dia ou noite, eu meditar na palavra do Senhor Deus. Na sua lei medita de dia e de noite, não significa só ficar pensando ali. Precisa ler a palavra, precisa ouvir a palavra, precisa pensar na palavra. Cada momento mais precisa colocar no coração para ruminar. Então, em um significado, é o mesmo que meditar significa ficar murmurando de voz baixa, ficar falando realmente em baixa voz, repetir a mesma palavra, 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 palavra. Então, meditar a palavra significa colocar, encher em nosso coração. É conectar depois na vivência para que o coração e a vivência possam ser guardados, para que nós possamos viver guardando esta palavra. Como em 1 Coríntios capítulo 16 já disse, para que a palavra de Cristo, estando em vossos corações, aumente de forma transbordante. Porque nós, desde o momento que recebemos a salvação, nós vivemos diante do Senhor Deus.
Perdão, na palavra de Colossenses capítulo 3, versículo 16, que essa palavra de Cristo realmente habite em vós, realmente ricamente. Então quer dizer que nós temos essas pessoas que alguns momentos eles vão e xingam, não é? Então isso significa o quê? Ter muitas coisas no coração, que é raiva, muitas coisas sujas, malignas. É por isso que quando você toca, ele fica bravo e xinga e fica realmente demonstrando a sua ira. Mas nós vivemos seguindo a palavra do Senhor Deus. É por isso que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E é por isso que, dentro da nossa vivência, nós precisamos ter o Senhor como condutor da nossa vida. Precisa ser aquele que guia a nossa vida. E é por isso que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ou ricamente. Então, se nós olharmos em Josué, capítulo 1, versículo 8, tem muitas palavras que eu gostaria de contar, mas eu não vou procurar, eu vou realmente citar as palavras, porque são muitas as palavras que iremos procurar hoje. Então, o Senhor ele disse para Josué nessa palavra: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Existe uma palavra assim. Então nós temos a palavra do Senhor Deus, que não deve partir de nossa boca. Nós precisamos meditar de dia e de noite. E precisamos praticar esta palavra. E farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então tenhas cuidado em fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Esta é a bênção que o Senhor Deus nos prometeu. Se olharmos em Lucas, capítulo 11, versículo 27, aparece dizendo: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Então, se nós olharmos na Igreja Católica, eles sempre se referem a esta palavra. Estão dizendo: Ó, Maria. Então, realmente, Cristo que nasceu de ti, você que fez Cristo nascer neste mundo, realmente abençoado é o ventre e os peitos que mamastes ali. Então pense bem. Então são palavras que são para elogiar Maria, não é? E a Igreja Católica continua citando essas palavras como se fosse a oração deles, orando para Maria. Então essa palavra não é para isso que o Senhor está dizendo. Mas ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que lê e ouve a palavra do Senhor Deus. É isso que o Senhor está dizendo, porque ele disse, mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, aquele que ouve a palavra do Senhor Deus e aguarda, esta pessoa tem a bênção do Senhor Deus prometida. Como em João capítulo 13, nós podemos ver o Senhor Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse que ele realmente fez assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como aparece no versículo 15. Então, na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quer dizer que o Senhor ele veio para fazer um trabalho, e esse trabalho é para se tornar um exemplo, e é por isso que nós devemos imitar esse trabalho. Por isso que o Senhor ele veio como Senhor. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Então é por isso que o homem, quando o conhece e o faz, é bem-aventurado. Então a palavra do Senhor, o que o Senhor ele efetuou, quando nós compreendemos essa vontade, nós seguimos o seu trabalho, ali a bênção do Senhor Deus está prometido. Então quando nós vivemos agindo ali, realmente existe a bênção diante do Senhor Deus. Então se nós olharmos em Deuteronômio capítulo 10, versículo 13 também, Moisés disse para o povo de Israel, dizendo
que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Então, o Senhor, através da palavra para Moisés, então Moisés havia dito ali. Então, hoje, para o teu bem, é para vocês ouvirem e guardarem os estatutos do Senhor. Isso é para o teu bem. Quer dizer que é para a tua própria felicidade. Então, isso significa seguir a ordem do Senhor Deus, seguir os estatutos do Senhor. Então, a palavra do Senhor Deus. Quando está longe, uma pessoa que não guarda essa palavra do Senhor Deus, não tem como receber a bênção do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele disse que é bem-aventurado aquele que guarda a palavra do Senhor Deus. Como na palavra de Mateus capítulo 6, versículo 33, disse, mas vós buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas necessárias para a carne vos serão acrescentadas. Vai ser dado em adicional. Então, porque se assim fizer, porque se você assim não fizer, de nada adianta. Então, na palavra do Senhor Deus, existe a promessa, a bênção do Senhor Deus. Então, quem não guarda essa palavra do Senhor Deus, realmente não tem nenhuma relação com o Senhor. Como em Lucas capítulo 6, 46, disse realmente, pela boca dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Então, até essas palavras que dizem Senhor, Senhor, tudo pode se tornar uma mentira. E é por isso que o cristão, realmente para ele ser feliz, ele deseja receber a bênção do Senhor Deus, mas quem está longe da palavra do Senhor Deus, quem não guarda essa palavra do Senhor Deus, verdadeiramente vive uma vida em hipocrisia. Então pense bem como brincadeira, um vai e compra, por exemplo, na loteria, um jogo, e ele vai e ele conseguiu ganhar o prêmio na loteria. Ele foi sorteado em primeiro lugar. Mas pense bem que ele só pegou e foi, limpou, assoou o nariz ali e jogou fora o papel que ele havia vencido. O que acontece? Se ele descobrisse que ele tinha vencido, ele iria passar a noite toda em insônia, se arrependendo do que fez, não é mesmo? Quando nós guardamos a palavra do Senhor Deus, a bênção de Deus está prometida para nós. Então, se você não vive guardando a palavra do Senhor Deus, não vive conforme a palavra de Deus, de nada tem a relação da sua vida com o Senhor Deus. Então, quer dizer que essa pessoa, ela mesma, já está perdendo toda essa relação com o Senhor Deus. Todos os homens deste mundo, eles vivem para o seu próprio esforço, pelo seu próprio jeito, não é mesmo? Mas os cristãos são diferentes. O que os cristãos são diferentes? Os cristãos não usam a sua própria vontade, não usam o seu jeito, o seu esforço. Então nós vivemos guardando a palavra do Senhor Deus, porque nós sabemos que iremos viver dentro da bênção de Deus. Então todas as minhas coisas eu preciso deixar para Deus. Eu preciso colocar a palavra do Senhor Deus em meu coração, para que assim eu estou trocando toda a glória do Senhor Deus com a minha. Quer dizer que se eu vivo conforme o Senhor Deus ele me dá uma mochila, a sua bolsa da bênção. Quer dizer que ele vai me dar todas as coisas grandiosas. E é por isso que os cristãos, se assim eles não fizerem, realmente ouvem a palavra, leem a palavra do Senhor Deus, mas se não guardam dentro da vivência do Senhor Deus, precisa se arrepender, precisa retornar para o Senhor. Precisam saber que isso está errado. Porque desobedecer ao Senhor Deus é um grande pecado. E é por isso que precisa se arrepender, precisa tornar para o Senhor. Para que assim possam viver uma vivência de obedecerem ao Senhor Deus. A vivência de um cristão
é viver obedecendo à palavra do Senhor Deus. Esta é a nossa vivência como cristãos. Como Salmos 1, versículo 3, já disse: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não é? Que não anda pelo caminho dos pecadores. Mas ele é o quê? Também não se assenta com os escarnecedores, na roda dos escarnecedores, mas é aquele que medita a palavra de dia e de noite. E assim ele se torna um bem-aventurado diante do Senhor Deus. Não segue o caminho dos ímpios, não se assenta com os escarnecedores. Então, porque os escarnecedores são aqueles que conhecem a palavra do Senhor Deus, mas não o praticam, não o seguem. Então, nós precisamos realmente nos alegrar, ter prazer na palavra do Senhor Deus, guardar essa palavra do Senhor Deus em nosso dia a dia, em nossa vivência. E é por isso que essa palavra, ele é como a árvore que foi plantada aos ribeiros, e assim pode dar frutos, e essas folhas não se secam. Que se assim ele prosperará. Então, se nós formos na terra da Palestina, nós podemos ver que é uma terra muito seca, é uma terra que não chove, e é por isso que é uma terra muito seca. Mas mesmo que você plante ali, de nada adianta, porque ela se seca e morre. Mas uma planta que foi plantada nesses riachos de água, nos rios de água, é aquele que realmente se alegra na palavra, tem prazer na palavra do Senhor Deus, que guarda de dia e de noite, medita de dia e de noite. Isso significa que essa palavra que vive nos rios de água, o Senhor Deus o plantou ali, para que possa dar o seu fruto na sua temporada. Quer dizer que esta árvore que está plantada em ribeiros de água, ele tem as suas raízes que vão se aprofundando e chegando até a água, para receber todo o nutriente, toda a água, a umidade, é por isso que ela cresce muito bem. Então, recebendo a água do riacho, então sempre pode estar crescendo. Então, a pessoa que recebeu a salvação vive dentro do rio de graça do Senhor Deus, recebendo a graça do Senhor Deus continuamente, que é transbordante, em qual seja o momento ou questão, realmente não se seca. Ele vive seguindo, recebendo toda a condução do Senhor Deus, e assim ele pode dar o seu fruto em sua temporada. Quer dizer que não se seca as, as suas folhas, porque foi plantado nos rios de água. Então, uma árvore que foi plantada nos rios de água. Então, assim pode dar o fruto conforme a sua estação, no momento necessário para assim frutificar. Então, vai seguindo a natureza que o Senhor Deus propôs ali, para fazer o trabalho da glória do Senhor, obedecendo todo o destino que Deus já colocou. E assim ele pode dar o fruto adequado diante do Senhor Deus, ele pode fornecer esse trabalho para o Senhor Deus. Mas, se olharmos em Mateus, capítulo 15, versículo 13, disse: Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, crer, nós cremos. Frequentar a igreja, esse homem, ele frequenta. Mas ali dentro não existe a vida que foi plantada pelo Senhor. Então, isso não é algo que Deus plantou. Então, quer dizer que as raízes estão no lugar errado, porque a planta que o Senhor Deus plantou é nos rios de água. É por isso que a árvore que Deus plantou é aquela que não é arrancada. Mesmo que venha a secura, é aquela que não recebe o prejuízo, não se seca. E ele tem as suas folhas cheias, dando fruto diante do Senhor Deus.
E é por isso que se olharmos em Salmos 1 e 4, diz que todo o seu trabalho será, realmente prosperará. Então, porque a árvore plantada junto aos ribeiros de água dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra que diz que prosperará não significa a prosperidade carnal, mas a prosperidade espiritual que não é visível aos nossos olhos. Então nós vivemos dependendo do Senhor Deus completamente, recebendo a condução e a graça do Senhor Deus. E em todas as coisas, vive dentro da graça do Senhor Deus. Prospera dentro da graça do Senhor Deus. Medita na palavra do Senhor Deus, aquele que guarda a palavra do Senhor Deus. É aquele que, qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade, ele está dentro da condução do Senhor Deus. E é por isso que não teme, não se preocupa, jamais. Então ele vive dentro da graça, da glória do Senhor Deus. Então uma árvore que foi plantada nos ribeiros de água. No momento necessário ele dá o seu fruto. Então qual seja a dificuldade, a tribulação que haja ali, o Senhor Deus o treina, o Senhor Deus o aperfeiçoa, para que a vida de fé dele possa crescer cada momento mais. Então, para que possa viver na glória do Senhor Deus para frutificar em sua vivência. Então, o cristão, realmente que é bem-aventurado diante do Senhor Deus. Realmente é aquele que medita de dia e de noite, que guarda a sua palavra em seu coração. Quer dizer que a forma do rosto dessa pessoa já é diferente. Então, sempre está em conforto, sempre o seu coração é claro, sempre está em alegria. Qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade. Não se desespera, não se realmente nem se desfalece. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler todos juntos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, o Senhor de toda a graça, quer dizer que através da graça do Senhor Deus, Ele nos chamou. Então, o Senhor, Ele nos chamou dentro da graça do Senhor. Isso significa que Ele nos salvou ali. Então, para podermos entrar na glória eterna do Senhor Deus. Então, o objetivo do Senhor Deus ter nos salvo é para podermos entrar na glória do Senhor Deus. Como em Romanos, capítulo 3, já disse que todos os homens pecaram, por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o pecado faz com que o homem não possa entrar na glória do Senhor Deus. Então, o que isso significa? Quer dizer que essa pessoa, ela vai entrar em toda a maldição eterna diante do Senhor Deus. Então, todos os homens pecaram, é por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o Senhor Deus, Ele tem nos salvo. É para nós, estamos agradecendo a glória do Senhor Deus, vivemos realmente querendo retribuir a essa palavra, essa vivência diante do Senhor Deus. Então, essa pessoa, como a árvore que foi plantada em ribeiros, a vida de fé dessa pessoa pode crescer. Então, qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade, pode receber todo o treinamento e pode crescer. Por isso que o objetivo do Senhor Deus ter nos salvo é para podermos entrar na glória do Senhor Deus. Esse é o objetivo de ter nos salvo. E é por isso
Em Hebreus capítulo 10, versículo 2 também. Então, Cristo Jesus, ele nos salvou para podermos entrar na glória do Senhor Deus. Então, o Senhor que nos fez entrar nessa glória, através da obediência, quer dizer que através do sofrimento nos fez entrar nessa glória do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Senhor, ele morreu por nós para que nós pudéssemos entrar na glória do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele passou por todo o sofrimento e morreu por nós. Então, o objetivo de ter nos salvo é para que nós possamos entrar na glória do Senhor Deus. E é por isso que nós recebemos o sofrimento momentaneamente, para que nós possamos ser conduzidos diante do Senhor Deus. É por isso que a nossa vida de fé diante do Senhor Deus, após recebermos a salvação, nós recebemos a condução diante do Senhor Deus. Mas existe o sofrimento. Para o cristão existe o sofrimento, existe a dor, existe o sacrifício. Olha quanta dor, sofrimento que os santos que foram na nossa frente passaram. Eles passaram por diversas dificuldades e dores e tribulações. Mas isso é momentâneo, momentâneo. Então, como em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, já disse, perdão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, já disse que o sofrimento que nós recebemos é leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, ok? Uma glória muito excelente. É por isso que na palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 18 também, nós, para podermos receber a glória com Cristo, nós devemos repassar pelo sofrimento, as aflições com Ele. Porque para mim tenho por certo que essas aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando nós pensamos em sofrimento, sofrimento é momentâneo. O que pode nos afligir? Somente tirar a nossa vida nessa carne, mas o nosso espírito é eterno. É por isso que nós sabemos que o sofrimento é algo momentâneo, é passageiro, é pequeno. Mas o que nós iremos receber, que a glória do Senhor Deus, que é eterna, é imensa, é grandiosa. E é por isso que o sofrimento que nós temos agora é incomparável com a glória que nós iremos receber futuramente. Então pense bem, eu peguei uma formiga e trouxe ali, e esse homem vai e me dá um boi em troca da formiga. Pense bem, já viu uma coisa dessa? Não tem como. Da mesma maneira é para com Deus. Eu fiz algo muito pequeno, mas Deus nos dá uma glória imensa. E é por isso que nós sabemos que o sofrimento que nós recebemos aqui, nós não estamos desamputados ou tristes com as coisas que nós temos neste mundo, mas sim, nós vivemos para a glória do Senhor Deus, porque o Senhor, ele já nos disse que o Senhor, ele nos aperfeiçoa, ele nos fortalece, o Senhor, ele nos estabelece nesse sofrimento. É por isso que para que nós possamos estar aperfeiçoados, porque quando nós recebemos a salvação, isso significa que nós ainda somos muito instáveis, como na palavra de Mateus capítulo 5, versículo 48, sedes vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, um pecador que merece ir para o inferno, mas ele disse para nós nos tornamos realmente perfeitos como o Senhor Deus. Como que um homem pode se tornar perfeito como Deus? Então, o Senhor Deus, ele não nos disse, você pode só se parecer comigo pela metade. Não. O Senhor disse para nós sermos perfeitos como ele é perfeito. E é por isso que enquanto nós vivemos a vida de fé, nós recebemos a palavra do Senhor Deus, a condução do Senhor Deus, e todos os dias nós somos aperfeiçoados. É por isso que ele nos aperfeiçoa, estabelece, fortalece e estabelece. E é por isso que, para que nós não sejamos derrubados, qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade. E é por isso que nós ali estamos firmes e estabelecidos diante do Senhor Deus. Então, aperfeiçoados, estabelecidos, fortalecidos e firmes ali, para que nós possamos, qual seja a dificuldade, suportar. É por isso que o sofrimento é algo muito bom. Então, eu quando olho para alguém que quer se tornar realmente um pastor, por exemplo, é uma pessoa muito boa,
Parece tão gentil, calmo, tem conhecimento, fala muito bem, tudo é muito bom. Mas existe algo que não está preparado ali. Quer dizer que não foi treinado de forma alguma. Como se fosse uma planta que foi criada dentro de uma casa. É muito fraca, não aguenta o mundo afora. Então, uma pessoa que é fraca, pequena dificuldade que tem, ela já não suporta. Parece que já vai ser derrubado. Já fala, eu vou morrer, eu estou quase morrendo. E fala, eu não consigo pregar, pastor. Olhem só isso. Eu olho e vejo que é uma pena, não é? O Senhor Deus é aquele que nos treina no meio da dificuldade e do sofrimento, nos fortalece, nos faz crescer no meio da dificuldade. E é por isso que, se nós olharmos para os profetas, os apóstolos, qual o sofrimento que eles passaram? Eles, quanto mais sofrimento eles tinham, mais eles se fortaleciam. Eles não ficavam desamparados, nem ficavam realmente desesperançosos através de um sofrimento que estavam sofrendo, e eles se alegravam no sofrimento. É por isso que um cristão que recebeu a salvação, no meio do sofrimento, nós sabemos que o Senhor Deus, ele nos treina, ele nos aperfeiçoa, ele nos faz crescer. É por isso que a nossa vida de fé vai se fortalecendo cada momento mais. E é por isso que nós vivemos realmente para podermos frutificar para a glória do Senhor Deus. Para podermos entrar na glória de Deus, nós, para podermos ser levados para a glória do Senhor, Cristo recebeu o sofrimento por nós. Então, para nós podermos entrar na glória, aquele que nos faz entrar na glória, ele recebeu o sofrimento por nós. Como em Hebreus capítulo 2, versículo 10 também. É por isso que, para nós podermos entrar nessa glória do Senhor Deus, nós precisamos saber que existe o sofrimento para nossas vidas. Porque quando existe o sofrimento, nós precisamos saber, nossa, algo que estava por vir chegou. Eu preciso me alegrar nisso. É por isso que o Senhor Deus, ele me deu as aflições, realmente para saber quão grandiosa é a glória que eu irei receber. Mas o ímpio não é assim, não é? O ímpio são como a moinha que o vento espalha. Então, uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa que medita na palavra do Senhor Deus. Então, esta palavra, esta pessoa, obedece à palavra do Senhor Deus, qual seja o sofrimento, qual seja a tribulação, depende mais do Senhor Deus. Ele vive para dar o fruto para o Senhor, mas o ímpio não é assim. Aqui ele tem um discernimento exato do ímpio e do justo. Ao ver do Senhor Deus, o cristão que nasceu de novo, ele já se tornou a noiva. É por isso que em Romanos, capítulo 3, então o Senhor já disse que além da lei, ele se manifestou através da fé que nós podemos ser justificados. E é por isso que nós cremos nessa fé e nós agora, sem pagarmos nenhum valor através de nós mesmos, fomos chamados justos, quer dizer que nascemos como justos diante do Senhor Deus. Não nascemos somente como justos, mas nós vivemos como justos. Isso significa que agora o ímpio é aquele que não compreendeu a palavra do Senhor Deus, aquele que não sabe qual é a vontade de Deus. Então o ímpio é totalmente maligno. Então ele é como a moinha que o vento espalha. Então, quer dizer que eles são inúteis porque o vento sopra e eles são levados. Se o vento está soprando, ele vai para um lado, vai para o outro e é levado. Então isso é o mesmo que nós precisamos pegar e jogarmos no fogo. É inútil. Então, seguindo a moda deste mundo, seguindo o curso deste mundo, é sendo levado por essas coisas. Então, assim como a moinha que é levada pelo vento. Então, quando vai seguindo toda a cultura deste mundo, a concupiscência deste mundo, é levado como um joio que é queimado no fogo.
Então, João Batista, em Mateus capítulo 3, ele disse para o, o povo judeu que estava vindo para ele, os judeus que vinham para ele, ele disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo: mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá aos celeiros o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então a palha é jogada no fogo para queimar. Então o trigo é recolhido no celeiro. Já a palha é queimada. Então o Senhor, ele lança no fogo que não se apaga. Onde que é isso? É o inferno. E é por isso que o ímpio realmente não suportará. Então o ímpio não pode realmente estar junto dos santos, no caminho dos santos, não é? Da mesma maneira. Os ímpios, eles não poderão estar na congregação dos justos. E, não é mesmo? Eles não podem entrar no caminho dos justos, que é o do Senhor. Quem não nasceu de novo, uma pessoa que não recebeu a salvação, não pode entrar nesse rebanho dos santos, não pode entrar, não consegue entrar nesse local. Então, neste mundo, o justo e o ímpio pode ser que estejam misturados. Então, assim como a palha, ela vai crescendo junto com os trigos. Então, os cílios do diabo, então, eles realmente estão escondidos ali dentro. Então, não conseguem realmente discernir exatamente, não é mesmo? Do trigo e a palha. Mas, nós podemos ver algo que tem a espiga, ela vai e começa a amadurecer e começa a baixar a cabeça, não é? Mas o joio, por exemplo, algo que só tem a palha que não cresce para dar um fruto, a espiga, ele só sobe. É por isso que o Senhor ele diz que há de cortar, porque os ímpios estão no meio dos justos. Então, mas no fim eles são cortados. Dentre os santos que receberam a salvação, existem pessoas que não receberam a salvação ainda. E é por isso que em alguns momentos, espiritualmente, acontece um problema. E é por isso que nós, que estamos dentro desse rebanho santo do Senhor, então realmente o reino dos céus jamais aceitará nenhum deles, realmente que sejam corruptos. Então os ímpios não poderão estar junto da congregação. Então nós podemos ver que o pecador ele não pode estar junto do reino dos céus. Então o Senhor, ele reconhece o justo. O Senhor é aquele que conhece o caminho dos justos. Conhecer significa que o Senhor, ele reconhece, ele sabe. O Senhor, ele se alegra. E também, o Senhor Deus o protege, o Senhor Deus os conduz. Então o caminho, o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Se olharmos em Mateus capítulo 7, versículo 13, já disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Quando nós olhamos para ela, então a porta larga, a porta estreita. Antigamente eu pensava que era para separar as pessoas que eram incrédulas dos crentes.
Então não está errado, mas também não é 100% certo pensar assim. Então, mas depois, se nós olharmos nos próximos versículos, o Senhor ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor irão entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, as pessoas que dizem Senhor, Senhor são aqueles que são crentes, que creem. Eles dizem Senhor, Senhor, estão orando no meio da noite, jejuando, fazendo tudo com grande esforço e dedicação. Será que é só isso? Não, eles fazem as suas ofertas. Outras pessoas, eles têm talentos, dons, fazem profecias, dom de língua, curam enfermidades. E o Senhor, ele disse que naquele dia muitos irão procurá-lo e dizer, Senhor, não fizemos milagres em teu nome? Senhor, não profetizamos em teu nome? Não fomos pastores, missionários, doutores da Bíblia em seu nome? Então nós éramos profetas. Mas realmente eles fizeram esse trabalho. Não expulsamos demônios em teu nome. Então, eles disseram, demônio, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Curou enfermidades, fez grandes milagres. Claro que fez. Mas o que o Senhor Jesus diz a eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Este homem ele deve ter pensado que ele ia receber um grande prêmio diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus disse, realmente eu não vos conheci. Então, por exemplo, uma pessoa pode vir e dizer, Senhor, eu fiz esse esforço por ti, eu fiz isso e aquilo por ti. Mas achou que o Senhor iria dar os elogios, mas o Senhor disse, não, eu não conheço você. Quem é você? Apartai de mim. Então a porta estreita é larga. Então a porta larga, a porta estreita não é para separar as pessoas crentes dos incrédulos. Não tem por que você separar, porque isso é algo exato, algo lógico. Mas o problema é que dentre os ditos crentes existem dois tipos de pessoas. Caim e Abel, ambos deram a oferta para o Senhor, mas o Senhor recebeu a oferta de Abel e não a de Caim, não é mesmo? Então o Senhor ele recebe de um e não recebeu de outro. Então como os judeus eles tinham um grande esforço diante do Senhor Deus, então eles fizeram isso e aquilo, fizeram as ofertas, dízimos, eles fizeram muitas coisas com grande esforço. Mas este mesmo povo rejeitou ao Messias. Como isso é uma grande, realmente, hipocrisia, né? Uma tragédia. Então é por isso que essa porta estreita é a porta larga. Então não é para separar quem crê e quem não crê, mas é os dois tipos de pessoas que existem entre aqueles que creem. Então mesmo crendo, tem pessoas que creem e vão para o céu, mas também tem pessoas que mesmo crendo vão para o inferno. Então isso é algo realmente realmente contraditório, não é? Então na Bíblia aparecem muitas pessoas assim. Então o Senhor disse para realmente esforçais entrar pela porta estreita, porque muitos buscam entrar por ela, mas são poucos as que a encontram. Então muitas pessoas estão pedindo para entrarem no reino dos céus, por entrar por aquela porta, mas são muitos mais aqueles que não conseguem ir por ela do que os que conseguem. Hoje em dia o cristianismo está no seu auge. Tem diversas denominações, centenas, realmente muitas igrejas, muitos pastores. Existem muitas pessoas que creem. Então, mas quem são realmente quantas pessoas que são admitidas pelo Senhor, que o Senhor os conhece? Então, porque o Senhor ele conhece o caminho dos justos. O Senhor conhecer, reconhecer,
se agradar deles, conduzir. Quantas pessoas que será que são assim? E é por isso. Então são muitos que buscam entrar por ela. Mas o Senhor já disse que realmente são muito mais que não conseguem entrar por ela, mesmo procurando. Então o Senhor, ele conhece o caminho dos justos. Então o Senhor, ele já disse que o nosso Pai, ele já conhece até os fios dos nossos cabelos, ele conta os fios dos nossos cabelos. Ele sabe toda a nossa vida, ele está observando toda a nossa vida. Quer dizer que ele conta os fios dos meus cabelos. Então nós não sabemos nem quantos cílios nós temos, não é? Então, mas o Senhor, ele já conta os fios dos nossos cabelos, como em Mateus capítulo 10, versículo 30. Então não existe nada que Deus não saiba. Como se nós olharmos em Salmos 114, o Senhor diz que ele conta até e todas as números das estrelas. Então ninguém sabe, não é? O número de estrelas. Então se é 1 bilhão, realmente dizem que são realmente bilhões dentro de uma galáxia, bilhões de galáxias, é infinito. Nós não sabemos, mas o Senhor, ele conta tudo, como em Salmos 147, versículo 4. Então o Senhor disse que ele conta e chama todas pelos seus nomes. Então o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, ele já sabe todas as coisas. Se ele conhece, ele conta até os fios dos meus cabelos, ele sabe toda a minha vida, ele sabe toda a minha situação, ele está observando todas as coisas. Mas então o estado da nossa vida de fé, então toda a nossa vivência, tudo é observado pelo Senhor Deus. Então, os olhos que o Senhor utiliza para nos observar, nenhum pouco está repousando. Ele está nos observando continuamente. Como em Jó, capítulo 23, versículo 10, ele já diz, porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Porém, ele sabe o meu caminho. Então, se eu estou indo certo ou não, se eu me alegro na palavra do Senhor, se eu estou me alegrando, me agradando no Senhor, se eu tenho prazer. Então, o Senhor, ele conhece o meu caminho, que provando-me ele, sairei como ouro. Assim como nós já vimos, realmente o cristão que vive na vida de fé é exatamente diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, para nos treinar, ele nos permite várias dificuldades e sofrimentos para a nossa vida. E no meio disso, nós sabemos que o Senhor, ele nos aperfeiçoa, ele nos faz fortalecer. E é por isso que o Senhor, após realmente testando-me ele, sairei como ouro. Então o ouro realmente significa que é um ouro puro que não tem impurezas nele. Então, mas quando tiram o ouro da mina de ouro, então dizem que não existe ouro puro. O ouro, o minério de ouro, ele vem com várias impurezas misturadas. E mais põem na fundição, não é? Derretem, colocam vários químicos. Eu já vi como é que eles fazem para purificar o minério. Então eles pegam aquele pedaço de metal, um pedaço de pedra, eles colocam em alguns químicos e depois eles aumentam a temperatura e derretem tudo. Então acontecem várias reações químicas ali, onde o ouro depois se torna como água e depois eles tiram dali
aquele líquido. Eles batem com o martelo, depois eles vão observando todo o ouro, e depois eles vão fazendo um filamento, vão fazendo tipo como se fosse um papel bem fino, como se fossem folhas de ouro. E depois eles vão e batem novamente e colocam no fogo novamente. E assim eles conseguem tirar todas as impurezas do ouro. E assim o ouro se torna um ouro puro. Tira, coloca no fogo, depois coloca realmente numa substância química, bate de novo, depois eles vão e colocam na substância química novamente. É desse jeito que o Senhor ele nos purifica, para que nós possamos nos tornar como ouro puro, para que nós possamos nos tornar em homens adequados para entrarmos na glória do Senhor Deus. Porque o Senhor ele conhece o caminho dos justos. O Senhor ele está vendo todo o caminho dos justos. Isso significa que ele já conhece todo o nosso caminho. Então, Senhor, então eu fiz isso por ti. Ele já sabe, não é? Senhor, você sabe, não é? Sabe, não é? Mas ele vai dizer o quê? Jamais vos conheci. Então, quando o Senhor ele diz que conhece, isso significa que ele reconhece, quer dizer que ele atribui um valor. Quer dizer que o Senhor ele conhece. Essa palavra conhecer que aqui aparece tem um grande peso, dizendo que o Senhor ele está nos observando, que ele sabe as nossas vidas. E se ele nos conhece, significa que ele está realmente feliz com as nossas vidas. É por isso que ele nos protege, nos conduz. Então o Senhor já disse que o caminho do ímpio é para a perdição, para a destruição. Então, o caminho dos justos é para a glória do Senhor Deus. Mas o caminho dos ímpios perecerá, é para a perdição. É por isso que em Mateus capítulo 25, versículo 41, o Senhor ele dirá para aqueles que estão à sua destra, à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E o Senhor ele dirá para os que estão à sua destra, né? Versículo 34, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer que é para o reino de Deus. E os ímpios, como nós já lemos, é para o inferno eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. É para entrar ali. Então o Senhor, ele amaldiçoou a figueira que não dava frutos e ela se secou e morreu. Vocês sabem disso? Então qual é o grande pecado dessa árvore? Será que ela tem um pecado? Então se nós olharmos, eu vi um livro chamado Rousseau, um grande filósofo, filósofo Rousseau. Ele havia perdido seus pais na sua infância e ele foi criado debaixo de sua avó, nos braços, nas sombras, nos cuidados de sua avó, que era uma cristã realmente muito fiel. Mas ele não creu realmente no Evangelho, na palavra de Deus até o fim. E ele escreveu um livro dizendo: por que eu não sou cristão? Por que eu não creio? Existem vários motivos de por que eu não creio. Porque uma delas é que Jesus amaldiçoou a figueira. Hã? Então, uma pessoa está ali na árvore de caqui, por exemplo, já que não tem caqui, ele pega o machado e começa a bater na árvore, dá as machadadas e mata a árvore. Então, olha só isso. Então, o Senhor Jesus viu que a figueira não deu os frutos.
Porque não era o tempo de figos. Então, a figueira é aquela que dá poucos e depois ela dá muitos. Ela não havia chegado no tempo de dar muitos frutos, mas qual é o pecado da figueira? Porque na Bíblia diz, porque não era o tempo dos figos. Qual era a culpa da figueira? Por que o Senhor Jesus matou amaldiçoando? O que é o significado? O significado é que o Senhor Jesus, ele que está dizendo, que eles têm o orgulho de dizer, eu tenho muito folhas, eu sou o povo de Deus, eu fui escolhido por Deus, mas não tem os frutos diante de Deus. É por isso que o Senhor, ele está mostrando antecipadamente, ensinando que o povo de Israel há de receber essa maldição. É por isso que da mesma maneira, nós também, se nós não conseguimos dar nenhum fruto para diante do Senhor Deus, nós todos iremos para a perdição eterna. E é por isso que o Senhor ele está observando todo o nosso caminho. Ele observa, ele vê, protege. Ele nos faz realmente escapar do caminho dos malignos, para os justos entrarem para a glória eterna, para receberem a bênção eterna diante do Senhor Deus. É por isso que em Mateus capítulo 25, versículo 46, ele diz que os justos vão para a bênção, não é? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós iremos entrar para a vida eterna, mas os ímpios irão entrar para o tormento eterno, para o fogo eterno, para a punição eterna. E é por isso que aqui nós, assim como Salmos capítulo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, uma pessoa que é bem-aventurada, que vive realmente seguindo a lei do Senhor Deus, que se alegra, tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Tu pensa na palavra do Senhor. Então, medita na palavra do Senhor Deus, realmente rumina nessa palavra do Senhor Deus, na vivência todos os dias um a um, e isso é guardando e ir progredindo. Então, isso é uma pessoa que é bem-aventurada. Esse é o caminho do justo. É por isso que nós todos somos os bem-aventurados. Nós somos pessoas que devemos caminhar diante do Senhor Deus. Existe o caminho do justo, existe o caminho do ímpio. Então, existem pessoas que vão pela porta estreita e os outros que vão pela porta larga. O que significa porta estreita? Porta estreita, você não tem como entrar com a sua glória e nem tem como entrar com o pecado. É somente através do sangue do Senhor Jesus. Você só depende do sangue do Senhor Jesus. Você entra por essa porta. Então, quando você entra por essa porta, você pode receber a salvação. Então, quer dizer que nós que recebemos a salvação pela graça do Senhor Deus, cremos no Senhor. Então, nós vamos por um caminho que é estreito também, que é difícil, árduo. Enquanto nós vamos até os reinos dos céus, o caminho que nós estamos trilhando, existem dificuldades, tribulações. É por isso que é estreita, é apertado o caminho. São poucos os que a buscam, que entram por ela. Então, mais larga é a porta, espaçoso o caminho. São muitos que por ela entram, que estão caminhando por esse caminho. Todas as pessoas que vivem por si mesmas estão indo por esse caminho largo, entram pela porta larga, vão pelo caminho espaçoso, que é a perdição. E é por isso que existe essa diferença entre os bem-aventurados, não é? O caminho dos justos e o caminho do ímpio. Então, o caminho do justo reconhecido pelo Senhor. O Senhor está observando e se alegrando e ajuda. Mas o caminho do ímpio leva para a perdição. E é por isso que nós todos precisamos estar ao lado daqueles que são bem-aventurados. Nós precisamos caminhar junto do caminho dos justos. E é por isso que nós, para que possamos entrar na glória do Senhor Deus, assim nós devemos nos dedicar. Então, nós precisamos iluminar as nossas vidas diante do Senhor Deus. Então, se nós realmente somos abençoados diante do Senhor Deus, bem-aventurados,
Eu preciso ver se esse meu homem que está dentro de mim, o homem antigo, é a concupiscência deste mundo, da carne. Então, o diabo, ele usa essa nossa forma, o homem antigo que não é mudado, que está dentro de nós, para nos tentar. Então, o homem que segue a concupiscência deste mundo, a tentação do diabo, realmente, uma pessoa que dá as costas diante do Senhor Deus, não vive no caminho dos justos. Então, o Senhor já disse que essa pessoa é um pecador. Então, para não se sentar na roda dos escarnecedores, para não caminhar no caminho dos pecadores. Então, as pessoas dizem que sabem, conhecem a palavra, mas viver eu não quero viver conforme essa palavra. O que significa? Isso é ser arrogante diante do Senhor Deus. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou-se, foi obediente até a morte. Então o Senhor, que ele veio com o formato de homem, ele veio para este mundo como um servo. E ele morreu na cruz. Ele morreu, se sujeitou até a morte. E assim morreu na cruz. E é por isso que o Senhor, como se sujeitou, foi obediente até a morte. Nós todos que recebemos a salvação agora, a personalidade de Cristo está em nós. E é por isso que agora devemos viver seguindo a vontade do Espírito Santo, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver diante do Senhor Deus, no caminho dos justos. Então, será que o caminho que eu estou indo agora é o caminho do justo? Ou será que eu realmente não estou conseguindo ir pelo caminho do justo? Eu estou indo pelo caminho dos ímpios? Que o Senhor, ele conhece, ele reconhece o caminho dos justos. Ele sabe muito bem as nossas vidas e o nosso caminho. E se alegra disso. Ele nos defende. Até que possamos entrar no seu reino, ele está nos protegendo. E é por isso que, como na palavra de Salmos 1, nós sempre precisamos lembrar, pôr em nosso coração. Então, Salmos 1, nós já lemos várias vezes juntos, não é? Então, já que é a palavra da Bíblia, todos conseguem recitar essa palavra? Já fizeram a memorização dessa palavra? Então, memorizem continuamente. Então, vão andando e pensando nessa palavra, dormindo, vão pensando. E se vocês pensarem nessa palavra enquanto tentam dormir, vocês vão dormir muito bem. E refletindo a minha vida nessa palavra, o que está errado? Se existe algo que realmente é contraditório diante do Senhor Deus, eu preciso pensar, refletir. E assim, nós somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, seja a fome, seja a secura, sempre nós vamos ter a folha que não cai e vai prosperar para quando chegar o tempo, dar o seu fruto em seu tempo. E dessa frutificação da glória e a harmonia diante do Senhor Deus, iremos viver diante do Senhor Deus. Eu peço para que assim sejamos, porque logo depois nós teremos o nosso retiro de verão, que está para acontecer. Então nós temos a retiro de primavera e o de outono também, mas o maior retiro que nós temos é o de verão. É o maior evento que nós temos nessa igreja, que são 7 etapas que acontecem. Então, cada etapa tem momentos onde vem mais de 10 mil pessoas em cada etapa. E cada etapa que vai se passar, cada ano que vai se passando, aumenta o número de pessoas que estão participando. É por isso que nós estamos querendo ampliar o número de locais para hospedar a todos. É por isso que nós que recebemos a salvação primeiro, precisamos nos tornar um só em um coração, precisamos orar todos juntos para poder pregar a palavra, para que muitos espíritos possam receber a salvação e assim nós possamos fazer o trabalho da evangelização do Senhor Deus. E assim nós todos, seja os pastores, seja
Os evangelistas não são somente eles que estão pregando o evangelho, são pessoas especiais, mas nós todos juntos. Nós todos somos aqueles que pregamos a palavra do Senhor Deus. Não devemos esquecer disso. Então, no que fazemos, cada um tem um trabalho diferente, mas o objetivo da nossa vida é pregar o evangelho. Então nós precisamos ter esse coração. E é por isso que assim o Senhor irá realmente aumentar, adicionar o número de pessoas que vão recebendo a salvação cada dia. Então realmente no retiro de verão é um momento onde as pessoas mais recebem a salvação. Então realmente nós todos precisamos unir o coração, precisamos trabalhar junto, é preciso do sacrifício, da dedicação, para que assim nós todos, quando os espíritos receberem a salvação, como em João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando muitos espíritos recebem a salvação, nisto é glorificado o Senhor Deus. E é por isso que nós temos agora essa evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. E é por isso que antecipadamente, todas as pessoas que forem participar do retiro, nós devemos orar por elas, devemos preparar para poder convidar a todos. Eu peço que vocês se esforcem assim. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso. Então nós, quando ainda desconhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor Deus nos amou primeiro. O Senhor Jesus recebeu toda maldição, o castigo que nós merecíamos receber, para que nós não recebêssemos mais o castigo e o juízo diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa imensa graça, Senhor. Senhor, nosso corpo, nosso espírito, tudo foi comprado com preço, somos do Senhor. Senhor, o restante de nossas vidas, que nós possamos viver para a sua glória. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver obedecendo ao Senhor Deus. Que nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro, que todos nós possamos ser obedientes à sua palavra e assim possamos ser renovados pela sua palavra. Então, realmente, que nós possamos pregar o Evangelho para muitos espíritos perdidos, para fazer o grande trabalho do Senhor Deus. Que assim o Senhor Deus nos conduza. Senhor, o retiro de verão que está para acontecer, que o Senhor Deus permita para que isso possa se tornar uma grande glória diante do Senhor Deus. Que nossos irmãos e irmãs todos possam ser utilizados de forma preciosa para o Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.